Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tá na cabeça de muita gente, né? O tempo de tela das crianças, que parece só aumentar, e a busca por alternativas que realmente enriqueçam. É verdade, uma preocupação super atual. E a gente tem aqui um material bem interessante que aponta um caminho vindo das artes marciais. A nossa fonte principal é um texto que foi compartilhado por uma pessoa que é referência mesmo em jiu-jitsu para crianças, o professor L. de Souza Guimarães Júnior. Aí um detalhe importante, a pronúncia do nome dele é L, tá? Certo, L. Júnior. Isso. O título do texto já dá a dica: Jiu-jitsu, menos tela, mais confiança. E o que eu acho que torna a visão do professor L especial é a formação dele. Ele não é só um expert na arte suave, né, como chamam o jiu-jitsu. Ele também é pedagogo e licenciado em educação física. Então essa combinação, sabe, molda muito a forma como ele ensina as crianças. Entendo. Faz toda a diferença ter essa base pedagógica, né? Exato. Então, a nossa ideia aqui é explorar o que ele argumenta nesse texto. Vamos investigar um pouco essa preocupação com o excesso de telas, os impactos disso e como o jiu-jitsu, nessa visão dele, assim, multifacetada, pode ser uma ferramenta para cultivar confiança, disciplina, foco. Uma proposta interessante. Sim, ok. Então, vamos começar a dar uma olhada nisso. Vamos lá. O ponto de partida do material é um dado que, nossa, acende um alerta mesmo. Crianças passando, em média, mais de 4 horas por dia em frente a alguma tela. 4 horas? É bastante tempo. Muito. E o texto não minimiza isso, não. Aponta consequências que vão desde prejudicar o sono até dificuldades de atenção e até no desenvolvimento social, na interação com outras crianças. Sim, são áreas críticas do desenvolvimento infantil. E o professor Hélio usa uma expressão forte no texto. Ele sugere que esse excesso de celular, de tablet, pode meio que roubar oportunidades de crescimento real. Uma colocação forte, mas que faz pensar. E ele baseia isso na observação prática dele no dia a dia. Ele descreve uma cena que parece comum. As crianças chegando no tatame, assim, distraídas, ansiosas e desligadas do momento. Essa descrição inicial já monta o cenário, né? Mostra o desafio que o jiu-jitsu se propõe a enfrentar. E essa preocupação com as horas de tela, bom, ela tem fundamento, sabe? Se a gente pensar no desenvolvimento infantil do ponto de vista neurológico, comportamental, o tipo de engajamento que a tela geralmente oferece é muito diferente, né? É qualitativamente diferente das interações no mundo físico, no mundo social. Muitas vezes é uma experiência mais passiva. A criança está ali recebendo estímulo visual, auditivo, tudo muito rápido, com ciclos de recompensa bem curtinhos. Entendi. Passivo, né? Exato. E o que é fascinante aqui é o contraste disso com o que a criança realmente precisa nessa fase. A criança precisa de quê? Movimento. Para o desenvolvimento motor, para a percepção do próprio corpo. Claro. Precisa de interação social direta, sabe? Cara a cara. É ali que se aprende as nuances da comunicação, a empatia, negociar, resolver conflito. Sim, coisas que a tela não ensina, da mesma forma. De jeito nenhum. E precisa até de momentos de, digamos, tédio, de desafios que exigem um esforço mais prolongado. Isso desenvolve foco, persistência, criatividade para resolver problemas. O desenvolvimento das funções executivas, tipo controle de impulso, memória de trabalho, flexibilidade para pensar, depende muito dessas experiências ativas, interativas. Faz todo sentido. E aí aquela observação do professor L, das crianças chegando ansiosas e distraídas, a gente pode conectar com isso. Essa exposição constante a estímulos muito intensos, gratificação instantânea da tela, talvez torne mais difícil para a criança se engajar em atividades que pedem paciência, concentração por mais tempo, sabe? Aquela gratificação que demora um pouco mais para vir. Entendo. Para o ritmo da interação humana, do aprendizado físico. Então essa desconexão do momento que ele descreve pode ser um sintoma dessa tensão, né, entre os hábitos digitais e o que o ambiente ali do tatame exige. E é justamente aí que a análise do professor L fica mais interessante, eu acho. Porque o texto dele não só aponta o problema. Certo, ele propõe algo.
Exato. Ele apresenta o tatame de jiu-jitsu como um lugar de solução, quase um laboratório para reverter essa tendência. Ele descreve uma transformação que ele observa ali. Aquela energia que chega meio dispersa, ansiosa. Ela vai sendo, aos poucos, canalizada para o aprendizado. Através da prática, da repetição das técnicas, das quedas que são inevitáveis, né? E das pequenas vitórias no treino. As crianças começam a entender de forma bem concreta o que é atenção, disciplina, foco. Vivenciando isso na prática. Isso. A fonte destaca que o tatame vira um ambiente onde essa energia toda da criança, que é natural, encontra um caminho construtivo. E ele usa uns conceitos-chave como competição saudável, que ele liga ao despertar da coragem, e as quedas, que não são vistas como fracasso, mas como lição de resiliência. Muito interessante essa ressignificação da queda. Sim, e ele resume essa filosofia numa frase bem marcante que está no material. O jiu-jitsu não é só luta, é educação emocional. E olha, vindo de alguém com a bagagem do professor L, que junta a faixa preta com formação em pedagogia, educação física, essa frase tem um peso, né? Com certeza. Sugere uma intenção pedagógica muito clara por trás do esporte. Exatamente. E essa ideia de educação emocional no jiu-jitsu infantil, acho que vale a pena a gente olhar mais de perto. O texto argumenta que os benefícios vão além do físico. Fala em desenvolver autoconfiança, empatia, controle emocional. Mas como isso acontece ali na prática do tatame? Boa pergunta. A gente pode pensar, pelo que ele descreve, que o próprio ambiente da aula, que é estruturado, funciona como um treino para essas habilidades. Aprender a lidar com contato físico de forma controlada, respeitosa, seguir as regras do instrutor, esperar sua vez, comemorar uma vitória com humildade e, principalmente, lidar com frustração de uma derrota ou de uma dificuldade técnica. Tudo isso são pequenas experiências que, acumuladas, podem fortalecer a regulação emocional da criança. Faz sentido, são desafios constantes ali. Exato. A autoconfiança, por exemplo, talvez não venha só de ganhar, vem do processo de superar um desafio, de conseguir fazer um movimento que parecia impossível antes, de perceber a própria evolução. A empatia pode ser cultivada quando você tem que cuidar do colega no treino, entender o limite do outro, aprender a lutar sem machucar de verdade. E o controle emocional é testado o tempo todo, né? Gerenciar a adrenalina, reagir a um golpe inesperado dentro das regras, manter a calma sob pressão. É um aprendizado socioemocional intenso, então? Parece que sim. E o texto até menciona um estudo, acho que de Harvard, que parece apoiar isso. Diz que atividades físicas estruturadas, cooperativas, podem reduzir comportamentos impulsivos até aumentar o foco na escola. Interessante essa conexão. Sim. Se a gente liga os pontos, a hipótese é que a estrutura do jiu-jitsu, com regras claras, a necessidade de prestar atenção no instrutor, a interação física que é mediada por técnica e respeito, e a própria natureza de ter que resolver problemas com o corpo, tudo isso exige e, portanto, treina as funções executivas. Aprender a controlar o impulso de reagir de qualquer jeito, planejar o próximo movimento, adaptar a estratégia, persistir mesmo quando está difícil, são habilidades mentais treinadas junto com as físicas, sabe? Entendi. É um treino completo. E aí, aquela formação específica do professor L que você mencionou no começo se torna super relevante. Um instrutor que entende de pedagogia, de desenvolvimento motor, pode desenhar as aulas, intervir de propósito para maximizar esses ganhos socioemocionais. Não é só ensinar a técnica pela técnica. Certo. A forma como ele organiza a aula, como ele lida com o conflito entre crianças, como ele dá o feedback, tudo isso influencia se a experiência vai ser só um exercício ou se vai ser também essa educação emocional que o texto propõe. Fica claro, então, que a mensagem principal que o professor Hélio quer passar é um chamado mesmo, quase um lema. Menos tela, mais tatame, mais valores. Um resumo bem direto. Sim, ele reforça com outra frase de efeito no material. Mais tatame, menos tela. Mais coragem, menos distração. É uma proposta clara de substituição, né? Trocar horas de consumo passivo digital por tempo ativo no tatame. Ativo e, segundo ele, formativo. Exato, que oferece não só exercício, mas formação de caráter, segundo o argumento dele.
E é interessante que o texto original, pelo que foi mencionado, tinha um apelo direto para os pais compartilharem isso, né? Marque outro pai ou mãe que precisa ler isso. Ah, sim. Isso mostra uma intenção clara de espalhar essa visão, talvez criar uma comunidade de famílias que pensam parecido. Pois é. E essa ideia de troca consciente, ela é muito pertinente hoje em dia. Muitas famílias não querem banir a tecnologia, óbvio, mas buscam ativamente um equilíbrio melhor. Formas de garantir que as crianças desenvolvam habilidades importantes fora do digital. Sim, é uma busca constante. E a proposta do jiu-jitsu, do jeito que o professor Eli apresenta no texto, se encaixa bem nisso. É oferecer uma atividade que engaja o corpo, desafia a mente e constrói socialmente. Uhum. Isso faz a gente pensar sobre o papel da intenção na escolha das atividades extras, né? Não é só para preencher o tempo da criança. É fazer escolhas alinhadas com os valores, com os objetivos de desenvolvimento que a família tem para ela. Verdade. Quando uma família escolhe uma atividade como o jiu-jitsu, e principalmente se busca um profissional como o professor Eli, que declara abertamente que integra a pedagogia, o socioemocional, está fazendo um investimento direcionado, sabe? É uma aposta de que aquele ambiente, com aquela orientação, vai ajudar a formar não só um pequeno atleta, mas um indivíduo mais resiliente, focado, autoconfiante. Uma aposta consciente, então. Exato. A combinação única ali da disciplina marcial, do contato físico controlado, da resolução de problemas em tempo real, da necessidade de interagir com respeito, cria um cenário muito rico para o desenvolvimento de habilidades que a criança vai levar para a escola, para casa, para a vida social. A estrutura, a ética de uma arte marcial bem ensinada pode ser um contraponto bem valioso para a natureza mais fluida, menos estruturada, que muitas vezes a gente vê nas interações digitais. Então, o que a gente pode, assim, tirar dessa análise do material do professor Hélio Júnior? A gente vê uma preocupação muito clara e bem fundamentada sobre os efeitos do excesso de tela no desenvolvimento das crianças, né? Sim, os alertas são válidos. Impactando a atenção, sono, até as habilidades sociais, mas o mais legal é que não fica só no alerta, vem uma proposta construtiva junto. Isso é importante. O jiu-jitsu é apresentado não só como esporte, mas como uma plataforma pedagógica mesmo. E a visão única do professor Eli, que une a expertise técnica com a formação em pedagogia e educação física, coloca ele numa posição muito boa para argumentar que o tatame pode ser esse lugar especial para transformar distração em foco, ansiedade em disciplina, medo em coragem. E as quedas, literais e figurativas, em aprendizado, em resiliência. A ideia central é essa troca deliberada, sair do tempo de tela, que muitas vezes é passivo, isolado, e ir para o tempo no tatame, que é ativo, interativo e, segundo ele, formativo em valores. Um resumo perfeito. E essa discussão toda nos deixa com uma reflexão final que talvez vá um pouquinho além do foco principal do texto, mas que acho válida. Qual seria? Se a gente aceita essa premissa do professor Eli, de que o jiu-jitsu ensina educação emocional e resiliência, porque confronta a criança com desafios físicos, mentais num ambiente seguro, estruturado, a gente pode se perguntar como essa experiência específica prepara as crianças para lidar com as complexidades, as dificuldades da vida lá fora, muito além da questão do tempo de tela. Interessante. Talvez o valor mais profundo disso não seja só aprender a lutar ou reduzir o tempo de tela, mas sim construir um repertório interno. Sabe, a confiança de saber que você pode enfrentar algo difícil e continuar tentando, a capacidade de regular as emoções quando está sob pressão, a habilidade de aprender com o erro, com a queda, a disciplina para seguir regras, respeitar limites. Ferramentas para a vida, né? Exatamente. São ferramentas socioemocionais essenciais para lidar com o desafio na escola, com os amigos, os desafios pessoais que vão surgir. Então, a pergunta é, até que ponto a prática regular, bem orientada no tatame, pode ser um microcosmo eficaz para forjar esse tipo de caráter resiliente? É algo para a gente pensar. Uma ótima reflexão para a gente levar. Bom, relembrando então, a fonte dessa nossa conversa foi o texto Jiu-Jitsu, menos tela, mais confiança, compartilhado pelo professor Eli, lembrando Eli de Souza Guimarães Júnior, um profissional que realmente se destaca por essa integração do jiu-jitsu infantil
com pedagogia e educação física. Um trabalho diferenciado. Sim. E para quem se interessou pela abordagem, quer mais informação ou talvez entrar em contato, o telefone que estava na fonte original é o 63 991 03 8599. Ok. E fica também a sugestão adicional. Para acompanhar mais de perto o trabalho, as ideias do professor L, pode ser interessante procurar pelo perfil dele no Instagram. Fica a dica. Boa dica. Bom, com isso a gente conclui nossa análise de hoje. Obrigada pela atenção de todos.